você não pode. Se você não colher, perde tudo. Meu irmão, não tem parte importante. Amanhã, se você levar uma portada ou duas portadas na cara, você vai poder chegar alegre com a sua equipe, viu? Pastor, 3 portadas, pastor, glória a Deus. É assim que a gente pensa, irmão. Você sabe como a nossa natureza age? Levou uma portada, levou uma palavra estúpida, a gente fica tão temeroso que já não quer nem fazer a outra, achando que vai ser outra portada. E às vezes do outro lado, na outra casa, está totalmente esperando você para receber o Evangelho, meu irmão. Sabe, no Rio de Janeiro, a semana passada, foi uma coisa linda o que aconteceu conosco. Eu fiz só 2 visitas, porque os 2 lares nos receberam, mandaram entrar, foi uma coisa. Mas o senhor estava saindo de moto. Ele estava saindo de moto e nós chegamos no portão, ele estava já dentro da moto, estava saindo da garagem. Aí eu falei: bom dia, tudo bem, meu senhor? Nós somos seus vizinhos aqui da Igreja Batista, nós estamos compartilhando uma mensagem linda do Evangelho. O senhor tem só um minuto? Ele desceu da moto, pode entrar, entra, sobe, pode subir. E aí tem uma riquinha assim, nós chegamos lá, o senhor. Eu falei: senhor, a gente não quer atrapalhar a sua saída, então ler rapidinho. Não, tudo bem, pode falar. Começamos a conversar com esse homem. A princípio ele estava um pouco de pressa, foi acabando a pressa, foi falando do amor de Deus, aprendi a mensagem do Evangelho. No fim, esse homem estava completamente quebrantado. Orou conosco, fez oração. Eu disse: o senhor não pode hoje na igreja, vamos ter culto hoje à noite, era perto da casa. Ele falou: senhor, vou. Se o senhor for, o senhor pode confirmar essa decisão que o senhor fez? Confirmo. Meu irmão, à noite ele vai lá, foi nos primeiros a chegar. Na hora do apelo, ele veio à frente confirmando a decisão, chorando e dizendo: graças a Deus que vocês foram em nossa casa. Mora a menos de um quarteirão da igreja. Nunca tinha recebido uma visita da igreja. É muito sério isso, meu irmão. Você sabe que nós, quando chegarmos lá no dia do juízo, alguém vai dizer: olha, eu morei do lado de uma igreja, cantava bonito, gostava de ouvir os cânticos deles, mas nunca ninguém veio aqui me falar que Cristo é o único Salvador e que eu precisava de aceitar Jesus como Salvador. É muito sério, meu irmão. A igreja de Cristo é a agência do Senhor aqui para proclamar que Cristo é o único Salvador. E como é que as pessoas creem? A fé vem pelo? A fé vem pelo? A fé vem pelo? E ouvir o quê? Como pregarão? Como ouvirão? Se não há quem pregue. Como pregarão se não forem? Essa parte é de Deus. Enviar, ele já resolveu, ele já mandou você. Enviado nós já fomos. O que está faltando é a gente obedecer. É o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Amanhã cedo você não vai fazer essa parte de introdução, de bater na porta, você vai entrar direto. Você vai dizer o seguinte: a Bíblia diz em Romanos 3,9 que toda a humanidade está embaixo do pecado. A Bíblia diz também que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Esse papel aqui representa o pecado que nos separa de Deus. O pecado é uma barreira intransponível entre nós e Deus. Deus está acima, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom, Deus é criador. Nós somos pecadores, estamos aqui embaixo. Como Deus nos criou, todos nós queremos chegar a Deus, mas não conseguimos, porque o pecado é uma barreira intransponível, nós não conseguimos chegar a Deus. E se morrermos aqui, estaremos todos condenados eternamente. Mas sabe, eu tenho uma notícia tão linda para dar para você. Deus, o seu grande amor para conosco, Ele tomou a iniciativa para resolver esse problema da separação. Você sabe o que foi que Ele fez para resolver o problema da separação? Ele mandou Jesus, o seu Filho. Jesus não tinha nenhum pecado dele para pagar, Ele podia pagar o meu e o seu. E Jesus veio aqui na terra. Ele podia romper essa barreira porque Ele não tinha nenhum pecado. E Ele veio aqui embaixo, onde nós estamos, onde eu estou, onde você está, para pegar na minha mão, para pegar na sua mão, e a minha tampinha caiu. E aí você vai
buraco até chegar assim para formar uma cruz. Está vendo aqui uma cruz que formou? Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados e os seus pecados. Vou fazer outra vez aqui agora. Amanhã, quando você sair para a rua, você não pode levar papel furado, tá? Tem que levar papel sem furo, porque você vai falar para a pessoa que tem uma barreira intransponível, um buracão desse aqui, né? Então você leva o papel sem furo. Mas agora eu vou fazer outra vez essa parte, segunda parte, só para você ver como que funciona. Deus, no seu grande amor para conosco, Ele tomou a iniciativa para vir aqui na terra e mandou o seu Filho Jesus para vir aqui na terra, para morrer no meu lugar e no seu lugar. E Cristo veio aqui na terra e rompeu essa barreira onde nós estamos aqui embaixo, para pegar na minha mão, para pegar na sua mão e nos levar a Deus o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você viu que formou uma cruz aqui? Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados e pagar os seus pecados. Há muitos anos atrás, eu entreguei meu coração a Jesus. Você sabe como foi? Uma oração muito simples. Eu disse mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, eu preciso de Ti, Jesus. Obrigado porque Cristo morreu no meu lugar para pagar os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu oro a porta do meu coração, convido Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Você pode repetir comigo esta oração agora e conduz a pessoa a repetir o coração de fé, reconhecendo que Cristo é o Salvador. É poderoso, não? Você percebeu aqui o plano de salvação completo? Pecadores todos condenados, embaixo do pecado, todos pecaram. Deus é santo, perfeito, está acima do pecado. Morrendo aqui estamos condenados, mas Deus tomou a iniciativa, mandou Jesus para vir ao mundo, veio aqui na terra onde nós estamos, morreu na cruz para pagar os meus pecados e nos levar a Deus o Pai, e agora nós podemos ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Isso aqui dá para fazer em 1 minuto e meio. Eu vou fazer amanhã para vocês em 1 minuto e meio, vou marcar no cronômetro em 1 minuto e meio. Depois eu vou dar 1 minuto e meio para cada uma das duplas. Cada um vai ter uma dupla amanhã, você vai dar o nome de alguém, se não tiver vai ter que achar alguém. Aí eu vou te dar para a primeira pessoa 1 minuto e meio. Você vai fazer até onde você conseguir. Quando chegar 1 minuto e meio, eu falar, chega, vai parar. Aqueles que são muito móveis, aí vão ficar talvez só no começo. Quem for mais esperto faz inteiro e tem que ter os pontos básicos, né? E aí a outra pessoa é que vai fazer 1 minuto e meio também, essa mesma apresentação de 1 minuto e meio. Você sabe que o pastor Darrell Robinson, Deus que deu essa ilustração do pastor Darrell Robinson, ela é muito poderosa. É assim, a partir disso aqui você pode aprofundar o quanto a pessoa tem interesse. Sabe que o pastor Darrell escreveu um livro só nesta ilustração. O livro é Doutrina da Salvação. É um livro que nós não traduzimos para o português ainda. Eu tenho planos de no futuro traduzir. Mas só para você ver que você pode falar com alguém 1 minuto e meio, você pode conversar com ela 2 horas, você pode conversar com ela o dia inteiro no plano de salvação, que são as coisas básicas que a Bíblia apresenta para nós. É bonito? Todo mundo já sabe fazer? Alguém quer vir fazer aqui na frente? Vou fazer rapidinho só para você lembrar. A Bíblia diz que a Bíblia diz em Romanos 3,9. Esse é o único versículo que você tem que guardar a referência. Onde que é mesmo? A Bíblia diz em Romanos 3,9 que toda a humanidade está embaixo do pecado. O que é que a Bíblia diz em Romanos 3,9? Toda a humanidade está embaixo do pecado. Não é isso não. O que a Bíblia diz em Romanos 3,9? Você sabe? Ok? Não, esse é Romanos 3,23. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Romanos 3,9 diz outra coisa, diz assim, a parte final do versículo diz assim: todos estão embaixo do pecado, tanto judeus como gregos. É isso que diz o texto. Agora, se você for falar isso com uma pessoa não crente, olha, a Bíblia diz que todos estão embaixo do pecado, tanto judeus como gregos. Ela vai falar, eu sou brasileiro, cara. Agora, quando a Bíblia
diz que todos estão embaixo do pecado, tanto judeus como gregos, o que é que a Bíblia está dizendo? O quê? Na realidade, toda a humanidade está dividida em dois grupos, ou você é judeu ou você é gentil. Nós somos o quê? Somos gentios. Quando a Bíblia fala tanto judeus como gregos, ela está falando o quê? Toda a humanidade. Por isso que a gente falar dessa maneira não é você fazer qualquer tipo de substituição bíblica, é você dizer o que o texto está dizendo. É como se colocasse na linguagem de hoje uma maneira mais fácil de entender. Então, quando você fala assim, a Bíblia diz em Romanos 3,9 que toda a humanidade está embaixo do pecado, fale comigo. A Bíblia diz em Romanos 3,9, bem forte, a Bíblia diz em Romanos 3,9 que toda a humanidade está embaixo do pecado. A Bíblia diz também que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quem pode dizer por que eu mudei o movimento da caneta? Você percebeu que eu mudei o movimento? Como é que foi a mudança? Como é que foi a mudança? A primeira foi assim, e a segunda? Por quê? Porque até agora não tinha falado do papel. A Bíblia diz que toda a humanidade está embaixo do pecado. A Bíblia diz também que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Esse papel representa o pecado, que é uma barreira intransponível entre nós e Deus. Nós somos pecadores, estamos aqui embaixo, Deus é santo, é perfeito, está acima. Nós queremos chegar a Deus, não conseguimos, porque o pecado é uma barreira intransponível e se morrermos aqui, estaremos todos condenados. A segunda parte, como é que você faz mesmo? Quem se lembra? Quem? Como é que se lembra? Como é que faz? Você vai levar sua cadeira lá para o céu. Mas Deus, o seu grande amor, Ele tomou a iniciativa para resolver esse problema. Você sabe o que foi que Ele fez? Ele mandou Jesus para vir aqui na terra. Jesus não tinha nenhum pecado dele, podia pagar o meu e o seu. E Ele veio, Ele rompeu a barreira. E aí você deixa a caneta até a tampinha, porque a cruz, a parte de cima da cruz é menor, né? A cruz normalmente. E aí você mostra para a pessoa, você viu aqui a cruz, Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados e os seus pecados. Aí você leva a quarto passo, que é receber a Cristo. Um dia eu recebi a Jesus como meu Salvador. Você sabe como foi? Foi uma oração muito simples. Eu disse, Senhor, eu sei que sou pecador, eu preciso de Ti. Obrigado porque Cristo morreu para pagar os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu abro a porta do meu coração para Jesus para ser o meu Salvador. Você pode repetir comigo essa oração agora? Vamos falar juntos, feche os seus olhos. Diga assim, você conduz a pessoa a uma oração de entrega. A Bíblia diz se confessar com a tua boca. Como é que diz esse texto? Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, eles lembram disso? E no teu coração creres que Deus ressuscitou do morto, que Deus não ressuscitou dos mortos, será salvo. Quando você leva a pessoa a repetir uma oração, você ajuda a pessoa a confessar com a boca. Agora, ela se converteu? Não? Ela se converteu? Essa pessoa? Como é que não sabe que não se converteu? Se converteu ou não? Se converteu? Como você sabe? Mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meio do céu. Meu irmão, a gente não sabe. Esse assunto de Deus. Né? Pode ser que ela seja sincera. Eu acho que uma grande parte dos contatos que nós faremos amanhã serão um tipo de um pré-evangelismo, uma forma de você demonstrar o básico do Evangelho, porque nós vamos retornar, temos uma ficha para ser preenchida com o nome da pessoa, e amanhã eu quero falar mais sobre isso ainda, mas para a gente poder voltar. O ideal seria que a igreja voltasse, né, todas as pessoas que chegarem a fazer uma oração, levando o Novo Testamento de presente, ou uma Bíblia de presente, ou um estudo bíblico, ou apenas para dar um abraço na pessoa de gratidão. Tá bom? Eu quis fazer isso para você, porque hoje à noite eu vou fazer mais uma vez o culto da noite.
antes da mensagem, eu vou fazer mais uma vez, e amanhã cedo eu vou fazer mais uma vez cedo, e vocês vão fazer depois, e aí você vai levar 5 desses aqui, você pode só fazer isso. Eu queria que você tentasse fazer em casa hoje, arruma um papel, de preferência desse tipo aqui, para você já se familiarizar, e tenta fazer para alguém da sua casa. Todo o processo, furar o papel, chegar até a oração, falar que você tem. Aí talvez você esteja perguntando, mas pastor, eu não fiz essa oração quando entreguei meu coração a Jesus, eu vou mentir? O que você me diz sobre isso? Essa oração que eu fiz, um dia eu fiz uma oração de entrega da minha vida, dizendo, Senhor Jesus, que é a oração que aparece no folheto. Você vê no folheto, você tem essa oração mais ou menos depois do passo 4. Se você quiser depois usar essa oração para leia várias vezes essa oração aqui, porque é o resumo do folheto. Leia aí, vemos aí na oração que aparece depois do passo 4, como orar, e tem aí uma menina ajoelhada. Está todo mundo vendo aí no folheto? Está vendo essa oração aqui? É o que eu acabei de falar. Querido Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, preciso do seu perdão. Eu creio que o Senhor morreu para pagar o preço do meu pecado. Eu suplico perdão para os meus pecados e confesso a Jesus como Senhor e Salvador. Eu convido para entrar em meu coração e tomar controle da minha vida, em nome de Jesus, amém. Você, quando entregou seu coração a Jesus, você fez uma oração como essa? Meu irmão, todos nós fizemos, não quer dizer que é nesse mesmo termo, dessa palavra. Todo crente um dia reconheceu que é miserável pecador. Todos nós um dia falamos, Senhor, seja o meu Salvador. Todos nós falamos, Senhor, perdoa os meus pecados. É uma forma de você ajudar a pessoa a entender que ela precisa colocar isso através de uma súplica a Deus, né? Nós temos a melhor oração de entrega à vida a Jesus no Novo Testamento, que é a oração do publicano. Qual foi a oração dele? Lembra da oração do publicano e do fariseu? Os dois que foram orar? O primeiro falava, não sou comum de glória, e o outro publicano falava o quê? Tem misericórdia de mim, Senhor, miserável, pecador. É só isso, meu irmão, é reconhecer que a pessoa realmente é pecador, tá bom? Vamos avançar aqui no nosso. Vamos ver se dá para. Está funcionando direitinho aqui? Vamos ver se está funcionando. Olha, a igreja, nós estamos falando sobre a igreja no sentido genérico, ela aparece 115 vezes. Você sabia que a palavra igreja, eclésia, aparece 115 vezes no Novo Testamento? Se você quiser ter certeza, comece a contar hoje, logo depois do almoço. 115 vezes aparece a palavra igreja no Novo Testamento, sendo que 20 vezes, aqui é interessante esse estudo aqui, ó. 20 vezes aparece no sentido genérico. O que é a igreja no sentido genérico? Quando a Bíblia fala de igreja no sentido genérico, olha aqui, leia comigo. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Que igreja ele está falando aqui? Qual é a igreja? É a igreja no sentido geral. É a igreja invisível. As pessoas que entram para a igreja invisível é a igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Como é que faz para ser membro dessa igreja? A igreja invisível, essa igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Crendo no Senhor Jesus como Salvador. É a igreja, vamos chamar de igreja invisível. 20 vezes das 115 são referência a essa igreja. Mas você sabe que as outras vezes, 95 aparece como igreja local. Qual é a igreja local que está mencionada aqui? A igreja de Deus que está onde? Em Corinto. A igreja de Deus que está em Antioquia. A igreja de Deus que está em Santos. É a igreja local. Essa é a igreja que todo mundo vê. Essa é a igreja. Parece 95 vezes no Novo Testamento. Eu creio para mim que é Deus mostrando a importância da igreja local. Nós não valorizamos a igreja local. Nós temos uma tendência a não valorizar o que a gente tem abundante. É igual a saúde. A gente nem percebe que tem saúde. Até o momento em que você fica doente. Aí você percebe que tinha saúde. É assim, é assim mesmo? A nossa natureza humana.
Meu irmão, a igreja local é uma bênção. E nós não valorizamos. E precisamos valorizar a igreja local. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. É uma pergunta teológica que eu quero fazer. Todas as pessoas que estão na igreja local, o que tem que fazer para ser membro de uma igreja local? O que a pessoa tem que fazer para ser membro de uma igreja local? A igreja aqui de Tatiaia. Antes de tudo, ela tem que fazer o quê? Crer em Jesus Cristo como Salvador. Ela tem que crer primeiro. Aí depois ela creu, ela entrou para a igreja invisível. Ela entrou para a igreja invisível antes do batismo? Não? Entrou para a igreja invisível antes do batismo? Entrou? Entrou porque ela creu em Jesus. Para ir à igreja invisível você tem que crer, né? Agora é para ser membro da igreja local. Ela tem que ser batizada. É a maneira de agregar a igreja ao povo de Cristo, né? É o batismo que é a comprovação e o símbolo da sua salvação em Cristo. Agora eu pergunto para você: todos os membros de uma igreja local fazem parte da igreja invisível? Todos que fazem parte das igrejas locais fazem parte da igreja invisível? Pense um pouco comigo aí. Vamos supor que Cristo viesse hoje, voltasse a arrebatasse a igreja. Ficaria alguém sentado no banco, não subiria junto? É isso que eu estou perguntando. Todo membro de igreja local faz parte da igreja invisível? Não necessariamente. Agora, a outra pergunta é um pouco mais difícil. Todo mundo que faz parte da igreja invisível está na igreja local? Ou então vamos mudar um pouco a pergunta. Você acha que é possível uma pessoa estar na igreja invisível, mas não quer saber de igreja local aqui na terra? Quando eu falo de igreja invisível, eu estou falando de pessoa salva, não estou falando de uma pessoa que se diz crente. Porque você pode ter gente que diz que é crente e está na igreja local e ninguém sabe, mas na igreja invisível não tem como ele dizer para Deus que ele é crente. Para estar lá na igreja invisível tem que ser convertido. Uma pessoa que é convertida está com o seu nome escrito eternamente no livro da vida. É possível uma pessoa dessa, salva, convertida, que tem Jesus como Senhor e Salvador, não quer saber de igreja aqui na terra? E aí? E aí? E aí? É possível ou não? É possível ou não? Essa é uma questão teológica muito séria. Você sabe que tem gente aqui no meio, no nosso meio, de modo geral, que não se ajusta a nenhuma igreja. Já viu alguém assim? Toda igreja tem problema. Lá a esposa do pastor, lá o diácono, o outro é não sei o quê, o outro é o pastor, falou isso. Cada pessoa que não se ajusta em lugar nenhum. Essa pessoa não percebeu que ele é o problema, né? Ele é o problema na realidade. Meu irmão, eu vejo a igreja de Jesus Cristo como um grande hospital. Isso aqui é um hospital de pessoas carentes da graça de Deus. Nós somos todos miseráveis buscando a misericórdia de Deus. Falando com uma pessoa dessas que estamos evangelizando recentemente lá no Rio de Janeiro, ela me falou, assim: olha, ô pastor, até que eu aprecio o evangelho, mas olha, tem uns crentes aí que te falar, melhor nem ser crente. Eu falei: você sabe, você tem razão, é verdade. Eu também fico muito triste. Não adianta você brigar com o homem. Eu fico muito triste o que acontece, porque agora, deixa eu só falar uma coisinha para você. Você sabe quantos discípulos que Jesus tinha? Ah, sim, tinha 12. Você sabe quantos deles que era Judas? Você sabe que tinha um Judas? Você sabe? Não há nenhuma igreja que não tenha nenhum Judas.
Para a gente ficar só na proporção de Jesus. Quanto que dá a proporção? Quanto que dá de 12 tem 1? Quanto que dá? Dá quase 10%. Uma igreja de 400 não pode esperar pelo menos uns 40 ajuda. Meu irmão, toda igreja tem gente problemática, gente carnal, crente carnal, e gente incrédula. Aí eu disse para ele, olha, Jesus tinha um discípulo que era Judas, que nunca se converteu. Você tem que fixar o seu olhar em Jesus. Porque sempre haverá pessoas que escandalizam o Evangelho, etc. Mas nós precisamos valorizar a igreja local, meu irmão. E para entrar na igreja invisível, basta você crer. Agora, quem está na igreja invisível vai querer estar nessa igreja local, porque essa é a igreja que o mundo vê. Essa é a igreja que o mundo vê. Eu falei um pouquinho para vocês ontem da minha família, da minha mãe especialmente, mas meus pais, meu pai, eu tenho uma mensagem que eu prego, está tão grande essa salvação. Meu pai era um bêbado, eu era um médico, e a minha história é uma história muito linda do poder de Deus de salvação, né? Mas nós fomos criados no Evangelho. Nossos pais nos levavam à igreja, sem perder nenhum culto. No passado, aí as igrejas, a escola dominical, tinha uma campanha na escola dominical, não sei se tem alguém aqui que pegou essa fase. Nós tínhamos um trimestre de campanha da chave. Alguém sabe o que é isso? Havia um quadro com pregos para todas as famílias da igreja. E o desafio era o chefe da família, o líder da família, trazer a chave no domingo de manhã. Significa que toda a família veio junto e colocava lá. Isso aqui não existe mais, meu irmão, infelizmente. As igrejas, as famílias todas muito divididas. E meus pais nos levavam para a igreja todos, e levavam a chave, e colocava lá, e nós ganhamos várias vezes o concurso, porque levava a família. E nós éramos uma família muito grande, eu me lembro, nós morávamos mais ou menos perto do templo, e a gente ia andando uns 3 quarteirões, mais ou menos, aquela molecada atrás do meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe na frente, aquela molecada brincando, pulando. E era muito gostoso, a gente ia para a igreja. Só que meu pai e minha mãe levavam a gente também nos cultos de quarta-feira. Quarta-feira, a gente tinha que ir para o culto. E lá era uma igrejinha do interior, onde havia culto de oração. Você sabe como que era o culto de oração daquele tempo? Era culto de oração. Era culto de oração. O dirigente cantava um hino, lia uma passagem bíblica. Vamos ouvir agora os pedidos de oração. Todo mundo pedia, agora vamos ajoelhar. E aí durava 40 minutos, chão batido, cimento. E meu pai levava aquela turma toda. Nós pegávamos uma fila grande. Oh, meu irmão, mais um que quebrou aqui, porque o meu outro quebrou, não funciona. Agora eu vou quebrar o segundo aqui. Ô irmão Davi, caiu esse aqui agora, irmão. Agora. Mas olha, deixa eu completar essa história aqui. E aí meu pai levava todo mundo para o culto de oração, chegava na hora da oração, 40 minutos, aquela filha, aquela molecada, nós sentávamos assim, aquela bancada inteira, assim, ó. Olha, gente, eu me lembro como se fosse hoje, viu? E colocava a cabecinha assim, ó, mas puxava um ronco. Que delícia, que soninho gostoso, gente. Mas aí você fala, mas 40 minutos levar a criança para ficar ajoelhada no chão desse, que pai é esse? E a gente ficava lá ajoelhado. E aí, quando acabava o período de oração, um irmão cutucava o outro para acordar. Funciona? Vou ver se está funcionando. Já testou? Tá bom, obrigado. Eu vou deixar ali, porque senão. Olha. E aí, meus irmãos, sabe o que acontecia? Quando acabava o período de oração, um chamava o outro, porque todo mundo levantava e um chamava o outro. Um dia, meus irmãos resolveram fazer uma brincadeira de mau gosto comigo. Já sabe, né? Você já está rindo aí. Aí, quando acabou o período, todo mundo ficou em pé. Os meus irmãos falaram: vamos deixar o irmão dormindo, vamos deixar o irmão dormindo. Gente, me deixaram dormir, todo mundo ficou em pé. E aí me cutucaram, quando eu vi todo mundo em pé, aquele olho vermelho, gente, eu queria morrer, queria matar meus irmãos.
irmão, que eu, graças a Deus, meus pais foram me levar para a igreja desde cedo. Aprendi a amar a casa de Deus, desde pequeno. Há um pensamento que diz que há pais que não levam seus filhos à igreja porque eles choram. Mais tarde eles vão chorar porque seus filhos não querem a igreja. Meu irmão, é muito importante amar a casa de Deus, a comunhão do povo de Deus, aprender a amar a Deus e amar o seu povo e amar a sua casa. E nós nem sempre valorizamos o tempo de comunhão aqui, como nós temos a oportunidade. Portanto, 95 vezes aparece como igreja local. Aqui tem uma definição de igreja local. Quero que você leia comigo o que é uma igreja local. Uma igreja local é um corpo de crentes batizados em Jesus Cristo que se reúnem para juntos levar a efeito a comissão de Jesus Cristo. Meu irmão, esse é o propósito do corpo de Cristo aqui na terra, é levar a missão de Cristo avante. Nós somos o corpo de Cristo para abraçar as pessoas, para amar as pessoas, para proclamar a mensagem do Evangelho. A primazia da igreja, portanto, é o que há de mais importante no mundo, igreja. Você sabia que a igreja é o que há de mais importante aqui em Itatiaia? Não sabia? Será que o nosso povo pensa isso? Não. Você sabe que a igreja é mais importante que os hospitais da cidade? É mais importante ou não? Se não houvesse nenhum hospital, nenhum médico, nenhum medicamento no mundo, o máximo que poderia acontecer para a humanidade? Você vê. Não tem médico, não tem hospital, não tem medicamento. O máximo que poderia acontecer para a humanidade. Alguns morrerem mais cedo. Se não tivesse nenhuma igreja no mundo, o máximo que podia acontecer para a humanidade. E todo mundo para o inferno. Meu irmão, a igreja é mais importante do que tudo que você possa imaginar. É mais importante que a escola, é mais importante que a polícia, é mais importante que a ação social. Tudo isso tem o seu valor, o seu lugar, mas nada substitui a igreja de Cristo aqui na terra. E quem é a igreja aqui na terra? Qual é o nome dela? Odilon! Qual é o nome da igreja? Odilon! Eu, você, nós somos a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você lembra desse texto? Jesus Cristo disse isso aos discípulos e está estendido para nós, porque nós somos a igreja. O diabo não desiste de derrotar a igreja. Você sabe que o diabo não é onisciente, né? Ou é? O diabo é onisciente? O diabo não sabe o que você está pensando. O diabo não é onisciente, não está em todo lugar, não é no presente. Agora, o diabo é um grande psicólogo, ele sabe quase tudo que você está pensando, por causa das suas maneiras de agir, das suas atitudes, né? Mas o diabo não é onisciente, só Deus é onisciente. Eu tenho para mim que o diabo pensa que ele vai vencer a igreja ainda. Eu acho que ele pensa, porque ele luta. Você vê que Jesus disse que as portas não vão prevalecer. O que Jesus está dizendo nesse versículo aqui é que a igreja já é vitoriosa antecipada. Mas também está dizendo para nós que o diabo não vai desistir, meu irmão. Se você quer uma lição de perseverança, meu irmão, imite o diabo. Imite o diabo porque ele é perseverante demais, ele é muito persistente. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos uma igreja vitoriosa antecipada. Esse versículo aqui eu quero que você pense comigo. Esse texto lindo de Efésios que você já leu muitas vezes. Leia comigo, meu, voz bem alta. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse texto é lindo demais, você já leu esse texto várias vezes. Mas você sabe que acontece uma coisa conosco quando a gente lê esse texto aqui? Você vê, a gente lê assim: Cristo amou a igreja, a santificou para vê-la pura, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja gloriosa. Você está pensando numa igreja, naquela igreja que
vai subir. Sabe aquela igreja bonita, doida de Cristo? Meu irmão, essa igreja aqui não é essa. Essa igreja aqui é você. Se você ler esse versículo aqui, colocando o seu nome no lugar da igreja, você já deu o sentido real dessa igreja. Eu vou colocar uma vez o meu nome, depois eu quero que você coloque o seu nome do jeito que eu vou fazer. Eu vou colocar o meu nome aqui para você ver. Olha, Cristo amou de nós e a si mesmo se entregou por ele, a fim de o santificar, tendo purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-lo a si mesmo, odilon glorioso, odilon sem mácula, odilon sem ruga nem coisa semelhante, mas um odilon santo e um odilon irrepreensível. Mudou? Você percebeu a mudança, meu irmão? Nós sempre pensamos numa igreja fora da gente. É você. Cristo morreu por você. Jesus Cristo que é a igreja pura. Sabe qual é a igreja pura? É você, meu irmão. Eu quero que você coloque o seu nome agora, do jeito que eu coloquei. Eu vou colocar o meu também, e você vai colocando o seu. Vamos lá. Cristo amou de novo, e a si mesmo se entregou por ele, a fim de o santificar, tendo purificado na lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo odilon glorioso, odilon sem mácula, odilon sem ruga nem coisa semelhante, um odilon santo e um odilon irrepreensível. Meu irmão, hoje à tarde eu vou falar sobre o pastor segundo o coração de Deus. Você precisa se lembrar desse texto hoje à tarde. Você viu que eu mudou tudo, meu irmão? Aí também você possa dizer assim, pastor, será que o senhor não está equivocado? Será que esse texto aqui não está falando mesmo da igreja gloriosa do futuro? Como é que pode existir hoje, no dia de hoje, um odilon glorioso? Odilon glorioso? Tem algum crente glorioso aqui? Tem algum crente glorioso? Tem algum crente glorioso? Oh, meu irmão, você sabe que eu descobri uma coisa linda. Quando eu pensei nesse texto, aplicando na minha vida pessoal, que eu li odilon glorioso, odilon glorioso. Como é que eu vou ser um odilon glorioso? Deus me trouxe à mente, irmãos, aquela passagem de Moisés. Lembra quando Moisés subiu no monte, recebeu as tábuas, desceu, o povo estava adorando o bezerro, quebrou as tábuas, Deus o convocou para voltar, ele ficou mais 40 dias, e quando ele desceu, aconteceu o quê? Quem se lembra? O rosto dele resplandecia. Seu rosto resplandecia, mas tem um detalhe que eu não sei se você já observou, talvez não tenha observado. O texto diz que o rosto de Moisés resplandecia, mas tem uma informação a mais. Qual é a informação? O rosto de Moisés resplandecia e quem pode me ajudar? Lembra alguma coisa dessa passagem? Difícil você saber o que é que eu estou pensando, né? Mas o texto, se você estivesse lendo o texto agora, você vai ver. O rosto de Moisés resplandecia, tanto resplandecia que as pessoas não podiam nem olhar para ele, ele teve que colocar um véu, lembra? Mas o texto diz o seguinte: o rosto de Moisés resplandecia e ele não sabia que o seu rosto resplandecia. Já leu isso na Bíblia? Já leu isso na Bíblia? Já leu isso, meu irmão? Você sabe o que significa que Deus falou no meu coração? Brilho no rosto só vem os outros. Nunca o próprio crente enxerga o seu próprio brilho, meu irmão. Meu irmão, você pode ser um crente glorioso, porque você nunca vai achar glorioso. Mas as pessoas que te cercam vão ver o brilho de Deus na sua face, meu irmão. Lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá na oficina, lá na sua
vizinhança. As pessoas vão ver o brilho de Jesus pelas suas atitudes, pelo seu amor, pela sua paixão. Jesus Cristo vai ser visto através do seu caráter. Eu descobri, meu irmão, que o brilho de Deus é algo que somente os outros veem. Por que o santo é santo, meu irmão? Porque ele reconhece que é miserável pecador. Por que o sábio é sábio? Quem pode me dizer, por que o sábio é sábio? Por que o sábio é sábio? Porque sabe que não sabe. Porque ele sempre acha que não sabe tudo. E por que o tolo é tolo? Por que o tolo é tolo? Por que o tolo é tolo? Porque sempre acha que sabe tudo. Meu irmão, você vai para a Bíblia, você vai perceber que todos os grandes homens de Deus, sem exceção nenhuma exceção, todos os grandes homens de Deus sentiram-se pequenos. É verdade ou não? Vai lá desde o começo. Vai lá com Moisés, o grande Moisés. O que ele disse para Deus? Que ele nem sabia falar. Ele falou que não era suficiente. E quando ele disse que não é suficiente, Deus então falou: você está prontinho, porque quem tem que ser suficiente sou eu, não é você. É Deus que tem que ser suficiente. E assim aconteceu com Gideão. Aleluia. O meu menino é o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor. Pois então você está prontinho, porque quem tem que ser grande sou eu, não é você. Ei, irmão, a glória de Deus é algo que os outros veem em você. E quando você encontrar um crente que se acha muito brilhante, meu irmão, é porque ele está todo embaçado. Está todo embaçado, porque a glória de Deus é algo que os outros veem em nós, nunca nós mesmos. Deus quer que você seja esse crente glorioso, sim, meu irmão. O Odilon glorioso, o Josué glorioso, o João glorioso. Deus quer que você seja. Agora veja que esse texto fala uma coisa interessante, que Deus quer que a igreja seja pura, Odilon puro. Não adianta você pedir pureza para a sua igreja se você está vivendo na impureza, meu irmão. Você tem uma caixa de laranja com uma laranja podre, o que acontece? Meu irmão, Deus quer que você seja puro. Deus quer que você seja limpo, sem mácula. Agora eu pergunto aqui, especialmente as irmãs, as que sabem mais do que nós, os homens. Como é que as irmãs fazem para tirar a sujeira da roupa? Como é que faz? Tirar a sujeira da roupa. Como é que vai para tirar? Lavar, mas se lavar bem suja. Deixa de molho. O que mais? Esfrega. A minha esposa, nós temos o meu escritório lá em casa, fica do lado da nossa área de serviço. Ela tem uma máquina, nós temos uma máquina lá, e de vez em quando ela coloca um monte de roupa lá. Meu irmão, eu fico com dó da roupa, tanto que bate. Eu falo, mas quem bater tanto na coitada da roupinha, né? Eu fico pensando, por que Deus faz isso conosco, meu irmão? Deus permite a gente ser chacoalhado.